Boa noite a todos. Hoje, dia 11/12 de 24, nosso último encontro do ano de 2024. Então, é um prazer aqui, mais uma vez, estar com todos no nosso grupo de terapia da reforma íntima. Espero que os participantes, quem tem acompanhado nosso canal aqui no YouTube e também no Facebook, esteja gostando de participar, gostando de dialogar ou de ter entendimento, né? Pois esse é o propósito do nosso canal, do nosso grupo, tá? Desatar nós, desvencilhar conflitos, dúvidas, ponto de vista, entendimento e, por que não, também resolver problemas kármicos dessa vida e também de vidas anteriores. Para quem não sabe, o trabalho do grupo é um trabalho inicial, né, que se faz em casas apométricas. Por quê? Muitas vezes os pacientes que são inscritos nessas casas apométricas, antes de que eles passem aí a serem tratados, né, pelos médiuns dentro da sala, é necessário que se faça antes, né, uma evangelização, podemos dizer assim. Não do ponto de vista religioso, mas do entendimento dentro da espiritualidade. Até porque todos esses conflitos kármicos, né, nada mais são do que confusões, né? São pendências, dívidas, confusões que nós geramos entre encarnações e que acabam muitas vezes trazendo certas sequelas para as vidas atuais. Então, esse é o trabalho, tá, que a gente acaba contribuindo para as pessoas que participam aí de tratamento nas casas apométricas. Bom, enfim, né, para que todos acompanhem, né, dentro dessa linha de raciocínio, é importante estar participando, pelo menos vendo as aulas, né, os encontros aí dentro do nosso canal, tá bom? Para quem não conhece, o grupo Here, tá? Ele também tem uma página no Facebook e lá você vai encontrar não só as pessoas que estão afins, né, de compartilhar, de trazer também muito conhecimento no campo da espiritualidade universalista, mas como também os nossos encontros gravados através aqui da nossa sala virtual, ok? Então vamos lá. Aproveitando aqui esse ensejo, agora são 8h05, né? Eu vou pedir aqui para todos que estiverem participando, tá? Junto comigo, que faça uma pequena concentração nesse momento para tirar as perturbações, né? E muitas vezes aí as preocupações que nós temos durante o dia, durante a semana, né? Então, nesse momento aqui, vamos tentar fazer o nosso relaxamento e, como eu digo, né, uma equalização das nossas energias para que juntos aí possamos trazer um tema amparado aí pelos nossos mentores, pelos nossos guias, né, e discernir sobre algo que venha ajudar ou contribuir para alguém, né, que necessita desse entendimento, que podem ser pessoas encarnadas que estarão aí vendo ou ouvindo o nosso vídeo, como também pessoas desencarnadas, tá bom? Então, vale lembrar aí as pessoas que, nesse momento, eu peço que escolham um ambiente na sua casa, tá? Um ambiente fechado, para que você possa ter uma certa privacidade, né? E uma concentração agora nesse momento de meditação para que as energias venham a fluir, tá bom? Então, vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho o nosso somzinho de relaxamento, tá bom? Então, peço para que vocês que estiverem aí sentados se coloquem de forma ereta,
tá? Numa boa postura, confortável, como eu. Fechem os olhos, se possível, coloquem as palmas das mãos para cima, né? E vamos agora entrar numa sintonia vibratória mais calma, mais relaxante, respirando vagarosamente, ouvindo essa música, se possível, não pensando em nada, desliga a TV, deixe o celular. Se tiver outras pessoas, peça um minuto de silêncio. Coloque-se numa posição bem aconchegante, confortável, com as plantas dos pés no chão. Se você estiver deitado, por favor, fique de bruço, tá? Não de barriga para baixo, nem de lado. E tente absorver aí um conforto, uma situação corporal relaxante. Para isso, se vocês quiserem, movimentem o pescoço, tá? Os braços, se estiquem, ok? Tentem relaxar o máximo possível, tá? Movimentem os pés e veja se você realmente está numa posição confortável, né? E coloque então na sua tela mental uma visão num local, numa paisagem, num ambiente que você gostaria de estar nesse momento. Feito isto, vamos agora fazer um exercício com os olhos fechados, com a respiração bem lenta. Em 3 segundos, eu vou pedir para que vocês inspirem profundamente em 3 segundos. Ao final, retenha o oxigênio por mais 3 segundos. E depois exalem todo o ar pelo nariz, esvaziando o abdômen e coloquem aí a sua respiração ao final também, retendo por mais 3 segundos. Vamos fazer isso então em 3 momentos. Agora. O seu celular pus para carregar lá. Traz para cá. Tá vendo eu? Pronto. Agora então, feitos os nossos procedimentos, aproveitar então esse momento de calmaria e vamos aqui fazer o nosso Pai Nosso para podermos abrir os nossos trabalhos de hoje, pedindo auxílio aqui aos nossos guias, os nossos amigos superiores para que nos ajudem no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Bom, podemos aí voltar, abrir os olhos e
retornar aqui para o nosso ambiente. Olha aqui, Dona Odete, seu José está na sala. Vamos lá. Bom, hoje é o último encontro do ano, e, portanto, agora em 2024, nós não teremos esse encontro. Olhando aqui pelo calendário, de janeiro, nós temos aqui a primeira quarta-feira vai ser dia 1º, então, portanto, né, nós vamos respeitar aqui a passagem de ano. E nós, pelo planejamento e calendário, nós teremos o dia 8 de janeiro, tá, para que nós retornemos aqui aos nossos encontros. Então, fica aí feito o convite a todos. Então, de antemão, desejo aí um Feliz Natal, com muita alegria e harmonia para todos, né, os seus familiares também. Aproveitando também todos os ensinamentos, né, os conhecimentos adquiridos ao longo desse ano. Aliás, o Grupo RIR começou em 2024, então, que seja feito, então, né, e aplicado o conhecimento, né, desses entendimentos aqui para a passagem de Natal e também de Ano Novo. Lembrando que essa época natalina é um período em que nós, né, celebramos aí o nascimento de Jesus. Então, é nesse momento aqui que nós devemos refletir um pouco mais ainda para aqueles que são espíritas e que Mostra. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá sem som? Não tem som? Deixa eu ver o seu. Você está me ouvindo? Elzo, Fala. seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Aí atrapalha ele, Maria. Boa noite a todos. Oi, Elzo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. Então tá bom, seja bem-vindo. Prazer aí te Desculpa encontrar o aqui na atraso. sala conosco. Não, que isso. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Desculpe, eu não me lembro o seu nome. É Imaculada, é isso, não? É Imaculada. Imaculada. Seja bem-vindo, Imaculada. Obrigado aí pela participação, tá? Tá. Dona Odete, eu vou deixar o seu áudio a princípio no mudo aqui, tá? Ok? Porque tá reverberando um pouco aqui. Tá reverberando um pouco na sala. O meu som tá muito baixo? Tá. Pro Elzo tá bom, pro José Morelli tá bom. Acho que é o volume do seu celular que precisa aumentar, tá bom? Tá. Mas vamos lá então. Elzo e Imaculada, para que vocês estejam a par aí do nosso trabalho, nosso desenvolvimento da sala, tá? O grupo de terapia de reforma íntima, tá? Ele tem o objetivo de trazer entendimento e reflexão sobre temas, né, do nosso dia a dia e que impactam e aflijam aí a nossa vida kármica desta vez, né? E a ideia aqui é a gente trazer um entendimento diferente e discutir um ponto de vista sobre o mesmo assunto. Não tenho o dom da palavra, tá? Ou seja, não tenho a verdade absoluta, eu apenas trago um conhecimento aqui, né, para que a gente venha refletir em conjunto, né, e buscar aí uma forma mais, digamos assim, razoável sobre o comportamento humano dentro da espiritualidade. E no final, o resultado disso tudo, por um lado, falar é uma maneira também de se aliviar, né, de mazelas, traumas, né, que vêm da ordem psíquica ou também da patologia, né? São muitas doenças hoje no nosso dia a dia que têm aí a sua origem
né, dentro da sua psique, que vai atingindo aí o nosso perispírito e também o nosso físico. Então, a terapia da reforma íntima, ela tem esse objetivo de desatar esses nós, né, e aliviar aí a nossa vida, né, e quem sabe buscar também contribuir com as curas, né, no campo patológico e no campo psicológico. Eu costumo trazer aqui, dentro desse momento, Elzo e Imaculada, Odete e José, né? Se vocês querem tratar algum tema que vocês gostariam de refletir e que nós aqui venhamos a trazer o nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Mas, para resumir, nós já tratamos aqui em algumas informações sobre a lei kármica, sobre a lei da prosperidade, sobre o perdão, né? E também muitas coisas ligadas como depressão, né? Como a lei do retorno, coisas nesse sentido. Vocês que estão aqui presentes pela primeira vez, vocês gostariam de sugerir algum tema para que a gente venha a discernir no dia de hoje, Elzo e Imaculada? Assim, de bate-pronto, uma coisa que inclusive, vamos dizer assim, não é, me incomoda bastante. Eu, ao longo da vida, né, estou com 72 anos, acabei tomando muito remédio. Eu tomo muito remédio. E foi um acúmulo, né? Começa com uma coisinha, outra coisinha e tal. A maior parte deles, eu sei, inclusive sou pré-diabético, mas é um problema, na realidade, emocional. E todo médico tem medo de botar a mão. Quando eu falo assim, vamos ver se a gente consegue diminuir esses remédios, vamos um pouco mais para ver e tal. Por quê? Alguns desses remédios eu tomo tranquilamente há mais de 30 anos. Né? Trocou um pouco de marca, ajustou aqui e ali, mas a parte emocional é que realmente pesa, apesar de todos os esforços, né? Você se deve saber que Imaculada e eu somos umbandistas, né? Eu sempre, minha mãe era espírita, depois me afastei bastante, porque fiquei muitos anos fora do Brasil, e quando voltei, entramos na Umbanda e estamos até hoje. Né? E, obviamente, isso ajudou bastante, né? Procurei vários médicos e tal, mas a parte emocional é que é a causa disso tudo, né? E, como eu falei, ninguém quer botar a mão e falar assim, tira isso aqui da pressão, tirar, esse da depressão dá uma... A gente tem conseguido diminuir isso daí. Mas eu ainda, para dar uma ideia a você, eu tomo assim, tranquilamente uns 15 comprimidos por dia. De remédio, não são vitaminas. Não, fora vitaminas e tal, mas dá assim uns 15 por dia, né? Trabalho muito. Se eu olhar assim minha trajetória, né? Eu sei, eu tenho mais ou menos uma ideia de quando isso começou a se desencadear, né? Porque eu não nasci desse jeito. Ninguém então, nasce assim. Não. E daí chegou mais ou menos a partir dos 30 anos, por aí, começou, como eu falei, foi sistemático. O negócio é depois é outro, e tá, toma mais isso, toma mais isso. Hoje nós estamos aí com mais ou menos 15. Você. A maior parte à noite, né? E vamos dizer assim, mantém tudo sob controle. Né? Então, essa é uma das causas, uma das razões por que médicos não querem falar, pode tirar aquele e tal. Né? E eu até agora não encontrei uma forma de, vamos dizer assim, controlar o meu emocional a um nível que, de repente, porque nem vou saber se isso está redundante ou não mais, né? Porque
os exames não mostram porque está sob controle, mas eu não sei se eu desplugar um deles, o que vai acontecer, né? Se isso vai ser prejudicial ou não, né? É, Mas vamos lá. Verdade. Eu acho eu que não eu sei, entendi. não sei, desculpe, só para fechar. Eu não sei se esse é um tema de interesse para discussão. Obrigado, Elzo. Sim, tudo é um tema para que a gente venha tratar. Agora, lógico que você toma 15 remédios, então cada remédio ele atinge, digamos assim, um ponto do seu organismo, né? E por detrás disso podemos dizer que existe aí um gatilho emocional, né? E que nós vamos ter que tratar cada sintoma emocional que tem refletido no seu corpo físico. O remédio, na verdade, ele vai induzir o teu cérebro, tá? Para que você não sofra os males, tá? Daquilo que o teu organismo está expelindo. Então, dentro do trabalho que nós desenvolvemos, nós vamos ter que entrar um pouco na, digamos assim, na fonte do problema, tá? Coisa que a medicina não vai, né? A medicina, Não, ela pega uma química, né? Em que faz aí uma chave disjuntora cair e evitar aí o transtorno que você tem, tá? Que não ela é o trata, ideal. não? Exatamente, ela mantém isso sob equilíbrio de um lado, mas ele desequilibra outro. Pode ser até que o teu ponto principal não seja 15 remédios, e sim um, né? Só que, como você toma essa medicação ela evita tal sintoma, mas cria outro sintoma. Aí você tem que ter uma medicação 2 para controlar Exatamente. o sintoma 2, né? Que aí você tem o sintoma 1 e o 2 equilibrado e produz agora um efeito colateral num sintoma 3. Então, a gente acaba indo em partes nesse sentido. No final das contas, eu acho que para a gente tratar dentro dessa sala, é importante a gente conceber que nós somos seres, né, de energia e que nós, através dessas energias mal controladas, né, nesse sentido, na bagunça do nosso dia a dia, a gente acaba entrando em desequilíbrio, tá, vibracional. Esse desequilíbrio, né, ao longo de um certo tempo, em atos repetitivos, ele vai se direcionar em alguma região do seu organismo, tá? E ali, naquele ponto de energia, né, onde você concentra o estresse, né, muitas vezes, uma mágoa, uma culpa, por exemplo, né, ele vai, né, dentro desse, não seria um chakra, mas sim desse ponto onde você concentra aquela dor, ele, obviamente, no seu perispírito vai começar a criar uma chaga. E essa chaga, né, como o seu perispírito está junto, né, com o seu corpo físico, né, ele vai começar a criar aquele problema e vai começar a ter sintomas, e esses sintomas, é óbvio que no mundo material a gente vai buscar o médico da Terra, né, que vai buscar, né, uma saída química não natural para você, né, conduzir a tua vida sem dor, por exemplo, coisas nesse sentido, né? Mas o ideal mesmo é a gente fazer a autocura, né? E a autocura está no entendimento, e a terapia ela tem esse efeito, não como terapia de regressão, mas sim terapia de entrar na causa-mãe do problema, né? Muitas vezes, quando a gente descobre que a causa-mãe é determinada situação, a gente acaba controlando aquilo, equilibrando sem química. Dentro disso, eu posso relatar um caso meu, pessoal, onde eu posso passar para vocês, né? Como aqui a gente não tem o dom da verdade, a gente está trocando uma ideia, né? Muitas vezes a saída que uma pessoa busca pode servir de exemplo para outra pessoa, tá? Uhum. Eu, até os meus 35 anos, praticamente, eu sempre ingeri, comi massas, né? Ingeri glúten sem nenhum problema. Mas, chegando lá em torno dos seus 38 anos, 39, eu entrei num colapso, tá? Meu organismo chegou a um certo momento que não suportou mais o glúten, não sei por causa do transgênico, etc., não vou entrar nem nessa linha, mas o meu organismo começou a ter problemas. Só que esse gatilho no meu corpo físico, ele não veio em encontro apenas com a alimentação. Eu tinha uma forma de conduzir a minha vida que não era saudável. Então,
nós temos uma química aí, né? Nós temos a farinha, que é algo material que está no alimento, que pode ter sido modificado, eu tenho certeza que foi, né? Muitas pessoas agora estão tendo esse sintoma, mas somado também a uma vida mais sedentária, tá? E de alto estresse. Então, isso, né? Digamos assim, dentro de um organismo, ele começou a criar o certo atrito e começou a me trazer aí dores, né? No intestino, no estômago, coisas assim complicadíssimas, né? E aí, lógico, a gente acaba pensando no pior, né? Câncer, coisas nesse sentido. No final das contas, como eu sempre fui frequentador aí de casa espírita, né? Então busquei aí, a gente sempre vai buscar um auxílio em alguns médiums, né? Alguns guias para coordenar e ajudar a gente nisso. E tanto de um centro quanto o outro, né? Os guias sempre falavam, olha, meu filho, você precisa mudar o seu comportamento, porque o seu organismo não aguenta mais tantos maus tratos. E é difícil quando a gente tem um ritmo de trabalho, né? Então a gente acaba sempre tendo o mesmo comportamento repetitivo. Por exemplo, uma má notícia. Eu sou do tipo da pessoa que muitas vezes eu absorvo aquela má notícia, não falo nada, mas ali o meu estômago, meu intestino começa a ser massacrado, né? E é logicamente com uma alimentação, né, modificada, o meu organismo também já não aceitava, ele entendia que aquilo era um veneno, então eu comecei a criar atrito dentro do meu organismo. Qual foi a solução, né? Pelo lado da medicina da terra, né, não ingerir o glúten. Só que até eu descobrir isso, eu passei 5 anos, né, tendo terríveis cólicas. Por outro lado, Imagina. deixando de ingerir o glúten não era só a questão. Então, tinha uma série de outras situações, por exemplo, que contribuíam para isso. O álcool e a bebida, isso intensificava, e outras coisas também com relação ao trabalho, né? Hoje, o Caio, por exemplo, alguém vem contar uma notícia, eu estou ali, né, refrescando, quase fazendo uma projeção mental, né, para não impactar, não receber aquele impacto e não absorver a informação negativa como esponja, né? Muitas vezes eu fazia isso, eu acolhia aquilo, né? A pessoa saía, dava notícia e aquilo se tornava uma química dentro do meu interior e eu estava lá como uma máquina de lavar, né? Veneno. Fazendo isso, né? Então eu consegui trazer minha autocura, né? Independentemente, a pessoa pode me contar uma tragédia agora, né? O mundo, né, vai modificar, tem um meteoro vindo em nossa direção e eu vou estar aqui olhando o passarinho, né? Vai cair um prédio do meu lado e eu não vou sair correndo, não vou entrar em pânico, porque eu consegui ter esse meu autocontrole, tá? E esse autocontrole foi um desenvolvimento que eu tive que ter na prática, né? Todas as circunstâncias que começavam a vir, eu começava a fazer respirações, tá? Não absorver aquela notícia, né? E, lógico, concentrar na minha fé para que eu não entrasse em pânico ou desespero por conta de situações chatas, notícias ruins, né? Divergências que a gente tem no dia a dia. Bom, isso foi o que aconteceu comigo. Mas, assim, o que, que é a terapia, então, da reforma íntima? Nós acumulamos muitos comportamentos, tá, que nós, nessa vida, incorporamos e que não são nossas. São arquétipos que a gente acaba recebendo dos nossos pais, dos nossos avós. E que no dia a É. dia a gente acaba se comportando na sociedade de certo jeito, achando que a gente está fazendo as coisas normais, mas totalmente anormal ao espírito, porque o seu espírito não quer nada disso, né? Então a gente já começa, né? Você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ter filho, não é assim? Começa tudo dentro dessa ordem e no final das contas, né? Muitas vezes não é isso que o teu espírito quer. Você tem que ser uma pessoa na empresa, outra pessoa em casa, né? Um monte de bobagem que a gente vai criando. E quando a gente começa a se prender em determinados papéis nessa sociedade, papel de marido, papel de mulher, né? Criando essas situações uniformes, é onde a gente vai se bombardeando, né? Então nós vamos atacando o nosso espírito nesse sentido e é aí que a gente cria essas chagas, né? E que vão refletir no nosso organismo.
Então, a melhor forma é agir naturalmente, mas quem é que age naturalmente? Quem é que, né, da sua infância, adolescência e a vida adulta, realmente vai buscar e fazer aquilo que quer fazer, né? Na verdade, não faz. A gente vai descobrir depois que a gente começa a ter os cabelinhos brancos, né? Que a gente fez tudo errado, no final das contas, a gente dedicou uma vida inteira, né? Para ser certinho com os pais, para ser certinho com a esposa, para ser certinho com os amigos, né? E no final das contas, você se vê uma pessoa infeliz lá na frente, por quê? Porque você fez a vontade de todo mundo, menos a sua vontade, né? É lógico que dentro de uma linha, digamos assim, de pudor, né? De responsabilidade, né? Não estou falando de ser uma pessoa desregrada, né? Sair fazendo loucuras, não é isso, né? O espírito, na verdade, ele gosta de alegria, gosta de festejar, mas não é um estado natural, né? O estado natural é fazer aquilo que você realmente tem uma certa predisposição. Só que as necessidades aqui financeiras do nosso dia a dia acabam levando a gente em caminhos que a gente não quer, mas a gente acaba se aperfeiçoando. Muitas vezes a gente se forma numa profissão que não era a profissão que você gostaria de ter, né? Muitas vezes o teu melhor ganho de vida, né, não é da forma que você gostaria de ganhar a sua vida, né? Mas tudo se estabelece assim. E isso também são, digamos assim, situações que tem um gato aqui querendo sair. São situações que vão se somatizando e vão gerando essa série de problemas. Então, o que eu recomendo a você, Elzo, é você começar a olhar certas coisas que você continua cumprindo no seu dia a dia e se realmente elas são necessárias para você. Por exemplo, manter autocontrole sobre as coisas. Isso é um grande problema. Quando você quer manter controle sobre tudo, né, muitas vezes você começa a lutar com o ambiente, lutar com as pessoas, né? E são muitas vezes bobagem, né? Ah, por exemplo, eu gosto de ter aqui a minha plantinha desse lado. Se alguém colocar a plantinha do outro, já não serve, pronto, já começa a me exaltar, já começa a ter problemas, né? Qual é o problema da plantinha estar lá ou cá, né? Será que isso muda a tua vida, né? Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas e começar a ver se isso faz sentido na vida, né? E é aí que a gente vai se doutrinando, né? Você vai ver que a gente pega esse arquétipo da sociedade de ter que controlar tudo, porque eu sou o chefe da família, porque eu sou, né, o responsável sobre isso, e a gente fica acumulando essa bagagem toda em cima aqui do lombo da mula, podemos falar assim, que todos nós somos uma mula, vamos carregando aí, né, achando que aquilo que você está carregando tem grande valor, e no final das contas, a terapia de reforma íntima faz você olhar para aquilo e você descobre que aquilo não tem valor nenhum. É apenas uma pedra bruta que você carregou durante anos, né, e que você achava que era necessário e que não serve. Outra analogia também que a gente faz sobre a reforma íntima é a questão do guarda-roupa, né? Quantas peças de roupa, por exemplo, que a gente tem guardado porque um dia você se vestiu ou desejou, era moda, mas você não descarta, tá lá no teu armário, não serve para nada, tá empoeirando, você não doa, não vende, não usa, né? Mas está lá. A gente tem essa mania também de ter no nosso comportamento, né? Então, no dia a dia, a gente acaba acumulando muitos critérios, né? Que no final das contas são manias. A gente diz que é responsabilidade, que tem que ser assim, mas na verdade a gente não para refletir nessas coisas, né? Eu estou falando de forma, parece um pouco genérica, mas é para que dê esse entendimento, né, e você conseguir encaixar, né, cada comportamento teu de acordo com o sintoma que você está tendo, né? A depressão, muitas vezes, pode ser sobre coisas que não deram certo, né? Aquele sentimento de fracasso, mas, né, a gente também tem que olhar para isso e falar, pô, quem é que colocou que deveria dar certo, do jeito que você queria? E no final das contas, muitas vezes ela deu certo, ela não deu certo dentro do universo que você criou, né? Num mundo em que as pessoas aceitariam de certa forma, mas ela saiu de outro jeito. Porque na vida da gente, a gente é uma massinha de argila, né? Muitas vezes você pensa, né, em fazer uma estátua linda, mas no final das contas sai outra coisa, sai um vaso. Né? Não sai uma estátua, sai um vaso, né? Então essa argila foi trabalhada. A vida da gente é assim também.
né? A gente imagina algo numa adolescência, a gente vai tomando forma e a gente vê que muitas vezes aquilo que a gente fez não era exatamente o que a gente queria, né? Por isso que a gente notar, né, as pessoas que buscam a espiritualidade e autoconhecimento dentro dessa linha mais universalista, já está com os cabelinhos brancos ou mais, né? Porque já saciou toda essa questão da matéria, já viu que tudo isso não acalentou o espírito, né? Não saciou essa vontade do ser, né? Então, né, a gente acaba meio que chega, né, da materialidade, vou buscar a espiritualidade. Sabe uma coisa, Caio? Sim. O sentimento que eu tenho é o seguinte, né? Tem outro aspecto. Como eu falei, isso foi acumulando, né? Então, pela idade que eu tenho, isso tem muita coisa no lombo aí que, né? Foi causa disso. Mas com o passar do tempo, e se você olhar hoje, por exemplo, eu sou muito diferente do que era um tempo atrás, né? Antes eu brigava literalmente por qualquer coisa, né? Profissionalmente, principalmente, né? Tive uma vida extremamente agitada, de pressão, e não são 2, 3 anos, foram muitos anos. E hoje isso daí não existe, né? Sumiu. Eu tenho uma vida tranquila, graças a Deus, sobre todos os aspectos. Faço o que eu gosto hoje, quer dizer, mudei, parei com a consultoria e tal, não sei o que, hoje eu faço mentorias, estudo programação, que eu adoro. Então, vamos dizer assim, tive tudo o que eu quis, tenho tudo o que eu quis, faço o que eu quero, tenho um entendimento, obviamente, muito melhor do que tinha 40 anos atrás, né? Então, tudo isso aí. Só que é o seguinte, o que marcou, o que foi marcando, está aí. Como é que chama? Ficou a marca mesmo da luta, né? Da cicatriz da Uma peleja. cicatriz, né? Né? Então, na realidade, é difícil hoje dizer o que causou isso. Eu sei um monte de coisa que aconteceu que, obviamente, está aí no meio a resposta, né? Então, é uma coisa que você acertou. Alimentação é um problema, se bem que a gente mudou muito a nossa alimentação, né? A Imaculada perdeu aí um trilhão de quilos aí. Eu também. Mas tem muito mais coisas para fazer, né? Sempre aquele negócio, quer dizer, como dar o próximo passo e qual o próximo passo, né? Na parte de autocontrole, está muito melhor, só que, de novo, o que tem de cicatriz aí, como é que tira essa cicatriz? Entendeu? Vamos Então, lá. Vou até é pegar uma das isso aí que coisas. você falou, Elzo. Qual a Porque cicatriz que mais te esse é o incomoda? cerne do problema hoje. Esse é o cerne do problema hoje. Mas qual é a cicatriz que mais te incomoda? Vamos ser objetivo para tratar um, né? Porque não adianta a gente tratar todas as cicatrizes no mesmo momento, não vai resolver nada, é só um band-aid, né? Então, veja a principal, ou uma delas que você gostaria, para a gente esmiuçar aí dentro dessa linha. Bom, obviamente, nós temos que estar de acordo aqui porque ela cozinha. Alimentação. Tá. Né? Por exemplo, as duas primeiras, com certeza, alimentação e uma vida muito sedentária. Então, vamos lá. Assim, para começar. Vamos lá. Então, quando jovem, a gente não tem certa orientação, o mundo material é diverso e a gente tende a ir naquilo que a gente tem satisfação no paladar, não é isso? E tudo que a gente tem satisfação no paladar, no final das contas, não presta, né? Refrigerante, batatinha, etc. Né? E a gente acaba sempre sendo desregrado com a saúde, mas quando a gente é jovem, a gente não sente, né, essa carga, vai sentir depois dos 40 anos que a coisa começa a surgir e fala, poxa, e aí, o que eu fiz, né? Bom, somando também com aquilo que eu falei para vocês sobre a questão de arquétipo que a gente traz lá, né? E agora, como também você é um cara universalista, né? Não é só um bandista, é espírita também, mas agora você também crê aí nos nossos guias também de outras raças, então podemos ser um pouco mais certeiro. Nós já temos aí, então, uma sociedade que vinha, né, de séculos tendo um hábito alimentar
tá? Depois entra a era da industrialização. Aí nós temos os nossos guias da Umbanda, muitos deles ainda não são tão evoluídos, porque ainda utilizam-se de satisfação em comidas mais densas, né, e também bebidas. A gente vai para a mesa branca, nós já temos aí outros tipos de guias que já venceram um pouco essa questão de hábitos de degustação, e depois a gente vai lá para os seres, né, extraterrestres, né, que é zero, né, inclusive a questão de comidas a partir de outros seres, que é a alimentação da carne, por exemplo, né? Então, qual é o caminho, né? Então, são esses degraus que a gente tem. Então, a gente está na matéria e a gente começa a entender, então, que os vícios da matéria são um problema, né? Um problema que causa, no primeiro, o psicológico, né? Porque essa questão vício, ela não está ligada ao organismo, ele está ligado à sua consciência, né? Aquele hábito de comer determinada coisa que não te faz bem, ou beber determinada coisa que não te faz bem. Fumar é assim, álcool é assim, a carne é assim, tá? A lactose e etc. Né? Então, são certos vícios que a gente vai ter que brincar em si. Eu tô nessa brincadeira. Já me tornei não carnívoro, não falo que eu sou vegetariano, porque eu nunca fui amante de verduras, mas nunca fui também um cara muito carnívoro. Despertei e resolvi não comer mais carne. Agora, qual é a origem, né? É lógico que a gente, de pai e mãe, a gente começa a ingerir carne. A alimentação da carne vem lá de trás. Então, quando o bebezinho, a mãe vai lá puxando carne na boca da criança, né? Porque vem daquele arquétipo dizendo que a carne precisa, né? Para o seu crescimento e etc. Então, a gente vem de uma geração que a gente não teve opção. A gente já nasceu ingerindo carne. Então, o nosso cérebro já se adaptou a esse tipo de alimentação, né? E a gente, de certa forma, até determinada idade, a gente se viciou com isso, E né? E como reage todo vício, violentamente se você não continuar. exatamente, é você mesmo que começa a ter a sua, digamos assim, sequela, né? Que é aquilo que o drogado tem, que é abstinência, né? Tem gente que, se não tiver um bife no prato, não consegue almoçar, não consegue jantar, né? Isso, na verdade, é uma obsessão. Tá? Então, a alimentação também é obsessão. Se você olhar aí os filmes de Chico, né, do André Luiz, né, você vai reparar lá que nas cidades astrais, né, não tem alimentação densa, né? É a tal da sopinha rala e olha lá, né? Então, não sei se você já leu o livro, né, O Nosso Lar, né, mas o audiolivro também traz muito mais do que o filme, né? Tanto o livro quanto o audiolivro, né? Existe uma passagem lá nesse livro onde André Luiz comenta que a cidade Nosso Lar, ela não foi esse paraíso no começo. Ela, imagina, nos séculos anteriores, me parece que na história, no século XV, as almas que eram resgatadas e iam para a cidade Nosso Lar eram almas medievais. A alimentação medieval era praticamente pura carne, né? O cara comia um frango, dois, né, no almoço, né? Hoje a gente não consegue comer duas coxas, né? O cara comia um frango ou dois ou três, né? Isso não. Você imagina. Fora Aí aqueles feliz, né? o cara falece, vai pro astral, chega lá, sopinha. Nossa, nossa senhora. Então, o que que André Luiz comenta, né? Que houve uma revolução na cidade do Nosso Lar. As almas que, teoricamente, já eram almas não umbralinas, né? Eram almas despertadas, almas do bem, elas se rebelaram por conta da alimentação, na situação, inclusive, que os ministros da cidade tiveram que buscar auxílio mais do alto para tentar moralizar. E muitos, inclusive, declinaram para o umbral por essa rebeldia, né, de não tirar a sua obsessão mental por alimento denso, né? No final das contas, dentro da história e do livro, né, a cidade Nosso Lar conseguiu vencer, né? Ou seja, a população que ficava dentro da cidade Nosso Lar conseguiu compreender que o espírito não precisava mais desse tipo de alimentação, né? E com isso, essas almas que conseguiram
transpor esse obstáculo de obsessão, de certa forma, evoluíram. As outras não, as outras degradaram. Né? Então, a gente tem isso também para viver na matéria. Né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da alimentação, a gente tem que olhar para ela. Um dos temas que eu gostaria de passar aqui, se não tivesse nenhuma pergunta, e eu acho que agora dá para encaixar. Por exemplo, aquela passagem que Jesus fala sobre a porta estreita. O que nós entendemos sobre a porta estreita? Né? Muitas vezes, dentro do ponto de vista apenas espírita kardecista ou da Umbanda, é ser um cara que faz caridades. Né? Mas a gente está vendo agora, no momento em que está todo mundo falando sobre transição planetária, que a coisa não é bem só ser um bom garoto ou uma boa menina. É necessário ser mais. Né? Por exemplo, nas aulas lá da Academia das Projeções, né, o pessoal fala muito nas cidades sustentáveis ou ecovilas, né? E lá, né, o que os guias extraterrestres acabam nos sugerindo é ter alimentação saudável. E alimentação saudável não é ingerir outro ser vivo. Né? Então, está fora do cardápio qualquer tipo de alimentação de animal. Né? E aí a gente para e brinca, né? A gente tem uma certa ética moral que é incompatível com a ética moral e espiritual. Né? Por exemplo, por que a gente não vai no açougue e compra carne humana para comer? Ah, não, mas carne humana não pode. É canibalismo, né? Mas então, se não for humano, se for bovina, se for. Aí pode. Pode. Então, que ética que nós temos, né? Que moral nós temos? Então, aí eu coloco essa condição, né? Passar pela porta estreita, acredita-se apenas ser um bom garoto e fazendo caridade, mas é um momento em que também eu me alimento e contribuo por uma matança ainda de outros seres vivos, né? Não sei, a gente tem que se perguntar. Eu não estou falando que eu estou certo. O que eu só estou falando é que as mensagens que vêm do alto, dos extraterrestres, eu não vejo que a humanidade ainda que perpetua dessa obsessão e vício de alimentos a partir de outros seres humanos irão transcender. Não vão. Não serão resgatados, tá certo? Então, essa é um dos obstáculos que nós temos que compreender se nós realmente queremos passar por essa porta estreita. Que até então, o meu desafio é passar pela porta parece o maior desafio, mas não. O maior desafio é ficar do outro lado da porta. Porque assim como uma Olimpíada, né, a gente olha o esforço do atleta quando pega a taça, né, lá o troféu, né, ele é o campeão mundial desse ano. Só que a próxima Olimpíada ele está lascado, porque está todo mundo trabalhando para tirar o local dele, né? E se ele não manter a mesma disciplina dele que ele teve até chegar ao pódio, fatalmente ele não será mais campeão, né? Ele perderá. E é isso que a gente também pensa, né? Eu posso passar pela porta estreita, mas será que eu consigo conviver com os outros seres de luz? Essa é a pergunta. Ah, eu acho muito legal, quero ter contato com o ET. Sei lá, você consegue conviver com ele na alimentação que ele tem? Na cidade que ele mora? No planeta que. Você vai conseguir ter esse comportamento? Não, então você tem que olhar para você nesse primeiro momento e ver quais são os hábitos que você tem, quais são os hábitos que podem ser substituídos e estar em sintonia com esses caras, né? Porque não adianta a gente falar, eu quero, quando eu falecer, eu quero ser resgatado para ir para o nosso lar. Você está preparado para tomar sopinha? Você come muito, exageradamente, né? Não sei. Imaculada, eu não te ouvi. Deixa eu colocar aqui o som para você aqui. Deixa eu ver se eu controlo aqui. Acho que dá. Eu acho que é na sua caixinha. Não saiu o áudio aqui. Dona Odete, José, se quiserem comentar também, falar, pode falar, viu? É, tem que colocar o dedinho aí, viu, Dona Odete? Aqui não tá dando para. Não sei se a sala deu uma travada ou não.
Parece que não está funcionando. Engraçado. Maria Magna entrou também. Ah, foi. Agora foi. Foi. Não, eu falei o seguinte, é, entendi que você, para passar na porta estreita, tem todos esses Fala mais alto. fundamentos. Para você passar na porta estreita, você tem todos esses fundamentos, certo? Agora, tem vários planos que pode ir, mas se a pessoa afundar, ele também não vai comer carne. Vai ficar na ilusão de cheirar carne, só isso. Você está certa, Imaculada, mas assim, a questão é que essa porta estreita, ela está separada em níveis, né, em planos espirituais diferentes. A questão Exatamente. é que vamos ter que pensar como se fosse um balão, né? O balão, Uhum. para tomar altura, muitas vezes ela tem que abandonar algumas sacas, né? Enquanto ele Exatamente. estiver pesado, ele não sobe, né? Então, essa porta estreita, podemos dizer que ela está no alto. Então, nós é que temos que levitar para passar pela porta estreita, Sim, né? sim. Enquanto a gente... Alimentação com pensamentos, transformação interna. Atos densos também. Então, por exemplo, né, o Elzo fala Exatamente. assim, eu era um cara super estressado, tá vendo? Então, as atitudes também que são densas também precisam ser erradicadas, né? Então, Tá. De fazer um. pass passar pela porta estreita é realmente um desafio humano, né, muito sério, né? Porque Tá, a gente não dá saltos, né? A gente tem uma transição para lá, né? A gente não tá, pula de um lado para o outro. tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Quando a gente fala assim, comer seres vivos, né? Nós estamos falando de porco, galinha e tudo mais, certo? E, e aí, e peixe? Peixe também é um ser vivo. É. Eu pego um peixe na mão e me corto o coração. Ai, que eu adoro os bichinhos. Olha, eu tive uma experiência sobre um guia da Charlene que é da Umbanda. Um dia não agora, anos atrás, eu fiz essa mesma pergunta que você fez. Ele falou que no momento em que a humanidade estava sendo introduzida nesse planeta, lá na época das cavernas. Oi, Maria Magda, seja bem-vinda. Se você quiser depois colocar o áudio aqui, a gente pode bater um papo, tá? Então, lá atrás, né, quando os seres humanoides estavam aqui, a primeira raça humana estava aqui, me parece que os seres que habitavam todos, inclusive o humano ainda, não eram tido de consciência espiritual. Era apenas uma energia, tá, colocada nesses seres como se fosse, que a gente já estuda no espiritismo, né, que seriam, digamos assim, tecnologias orgânicas, né? Só que em um momento em que as criaturas na Terra, né, digamos assim, ficaram perfeitas para o ambiente da Terra, começaram a introduzir almas em todos os animais. E agora, no século XXI, né, podemos dizer assim, ou seja, segundo a informação dele, desde Jesus Cristo até aqui, todos têm uma centelha do divino, ou seja, de Deus. Isso quer dizer que não é uma consciência, digamos assim, como a nossa, né, fragmentada, mas é uma consciência coletiva. Então, o É, peixe também é, né? Então, é quando um você ser vivo. captura o peixe e Então, tenta matar ele, você vai ver que ele vai tentar lutar com você. Então, ele tem uma certa exatamente. inteligência. Mas é de alimentação porque Jesus multiplicou, deu de comer para todo mundo peixe. Deu pão e deu peixe. Naquela época, né, Bom, isso podemos é a dizer assim, católica que fala. Eu não sei como que é, é. a gente não tinha industrialização, não tinha um monte de outras coisas lá atrás, né? Então, Uhum. para o ser humano, imagina Jesus colocar isso. Mas, por outro lado, Jesus, por uma questão dele, mas também da lei judaica, ele praticava muito jejum, né? Que é algo muito bom. Muito, muito, muito. Inclusive, eu fiz um experimento aí no mês passado, retrasado, sobre o jejum. Mas não é para a gente discutir hoje aqui, porque falta pouco Não. tempo Não, aqui da é. nossa sala. Mas acho que em síntese, né, para a gente manter o grupo aqui um pouco mais resolvido, né, não sei se eu cheguei nesse ponto
da sua pergunta, Elzo, na questão hoje do nosso grupo, mas a gente olhar para si mesmo, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, tá? Que é a saída não só das soluções dos problemas que a gente vive, como também das possibilidades que a gente almeja. Correto. Porque não basta apenas eu estar fisicamente bom, mas eu estou a cada ano, né, ficando mais idoso, né? Então eu já sei que eu tenho aqui uma idade que eu não vou superar, né? Eu não vou passar mais de 100 anos em terra, né? Muitas vezes a gente nem quer estar tanto tempo. Então não basta curar o corpo, a gente também tem que curar a alma, né? E a princípio a gente tem que olhar as nossas vicissitudes que a gente fala, né? Que são Exatamente. aquilo que nos pega na obsessão, né? Então, se você tem autocontrole sobre tudo, então na vida espiritual você não vai passar por grande sofrimento. Mas se você, né, tem pela alimentação, né, um domínio, então fatalmente você vai passar por um certo purgatório, né? Não um purgatório de consciência, de regiões umbralinas, mas de autossofrimento mesmo por não poder abandonar certos hábitos, entendeu? Sim, Então, são sim. esses hábitos que a gente precisa entender, né? Aqui na vida terrena, né? E que se a gente nos comportarmos, né, em congruência com o comportamento dos seres que estão na outra dimensão, podemos dizer assim, né? A gente não vai ter barreiras, essa é a verdade, né? A gente vai ter mundos paralelos somente, né? Onde a gente vai estar interagindo, que é o que, por exemplo, o extraterrestre faz, né? Ele consegue adensar, ele consegue entrar no nosso plano, sair sem nenhum problema, né? Na verdade, é o contrário, ele que não gosta de estar aqui, por isso que ele não vem para 3D aqui, porque a gente é muito denso, tem hábitos ruins, né? A gente tem energia baixa e exala odores repugnantes exatamente por os nossos hábitos, né? O dia que a gente abandonar tudo isso, os caras estão conversando com a gente. Então, eu Sim. penso desse jeito. Mais uma vez, gente, eu não tenho a verdade absoluta. Estou só Não, trazendo aqui um ponto de vista diferente, pegando coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, olhando as informações que vêm do alto, coisas que já estavam no passado ditas por Jesus, confrontando aquilo também que o Evangelho de Allan Kardec coloca, né, fazendo essa mistureba toda e chegando aí num discernimento e entendimento. Tá certo. faz muito sentido. Na realidade, a solução é tão simples que ela é extremamente difícil de implementar, né? Porque basicamente é o físico, né? Com exercícios e alimentação, e os dois têm a ver com o seu mental, né? Porque mens sana in corpore sano, não é isso? Exatamente. Então, para poder, na realidade, inclusive, elevar a consciência, fica muito mais difícil num corpo não preparado, né? É que assim, a gente despertou, entre aspas, né? O ser humano acordou no planeta, viu um monte de bicho andando, vegetação, achou que pode comer tudo, né? Então, até por um certo período da humanidade, ok. Mas depois, entre aspas, evoluímos em termos de inteligência, não de consciência. A gente evoluiu em inteligência. De consciência, a gente está despertando agora, para falar a verdade. Né? Se a gente pegar do século XX ao XXI, agora que a gente realmente despertou para a espiritualidade. Se a gente olhar para a Europa, para outros países, ainda não estão despertos. Eles só evoluíram intelectualmente, moralmente não evoluíram. Né? Então, você vê como a E gente ainda é espiritualmente, engatinha. onde é bem focado, é o Brasil também, né? Pois é, o Bem Brasil desperto. espiritualmente a gente está um passo acima, mas a Exato. gente, a gente olha as atitudes, parece que a gente ainda está na infância por outros aspectos, entendeu? Até por esses pontos, e também quando há o desencarne, quem come muita carne tem vícios de álcool, bom, enfim, esses vícios todos, né? E, e principalmente carne, demora o despertar da pessoa, porque ela fica muito densa, ela não consegue despertar o intelecto, a mente,
e perceber a morte. Demora É muito. só. Não, fora que Fala de você também pode se tornar um obsessor. Você pode se tornar um Exatamente. obsessor. Por exemplo, a tua É, vontade, né, de comer aquela picanha vai ser tão grande que você vai ficar frequentando churrascaria. Você vai ser uma assombração de churrascaria. sim, Não é, sim, dona sim. Odete? Ela está É olhando por ali falta de sorrindo? informação, né? Exatamente. Odete é chocolatra. Pois é, do mesmo jeito que o obsessor de álcool vai estar no bar, né? Junto com os caras lá que estão tomando, o obsessor de carne vai estar na churrascaria, né? Então, Exato. é assim que a gente tem que pensar. Então, será que a gente não pode, em vida, começar a Igual mudar aquele esses filme que falou com a hábitos, Salvina, né? né? Nesse sentido, Ficou lá né? E fora aí, esperando ele por pra exemplo, ele tem vir. gente que gosta de peixe, né? Vai estar lá num pesqueiro, vai ser um obsessor de pesqueiro, né? Como você falou, né? Mas eu como peixe, né? Então, a gente tem que olhar para isso, entendeu? Agora, a decisão é íntima. Assim como o Correto. grupo é de reforma íntima, a decisão sua, né, só cabe a você. Você é que vai decidir o momento em que você acha que você deve abandonar ou que você acha que não deve. Então, Mas também, ó, sim, comer espetinho de jiló e chuchu não há Cristo que aguenta. tem outras opções, dona Odete. É só usar a inteligência que É. nós temos Ovo no hoje, espeto. né? Nós Ovo no temos espeto. uma Comer ovo no diversidade, espeto. além também de vegetais, nós temos uma diversidade hoje de condimentos, né? Então, quando você É, tempera muito bem as Legumes. coisas mudam, né? comer ovo Ele é no mais espeto. palatável, podemos dizer assim, né? Então, Fazer as ovo no coisas espeto. mudam de aspecto. Agora, se a gente olhar também a carne sem tempero, você não come. Já comeu carne de frango crua? É horrível. Não. Muitas pessoas passam mal, né? Assim também a carne de porco, mal Tem que ser temperada, bem, pode causar até um é, problema de saúde, né? Então, bem condimento, bem assadinho. pois é. Então, a riqueza da nossa tecnologia culinária, podemos falar assim, tecnologia culinária, né? Está na arte do tempero. Então, você pode pegar realmente coisas que até então a gente despreza, né? E fazer um combinado muito bom, né? Não carnívoro, por exemplo. Eu Mas, sou mas chocolatra. Não adianta. o chocolate Sou chocolate. é natural, não tem nenhuma vida animal, né? O cacau, né? Então, o único problema aí é o vício do açúcar, que é uma das coisas também que eu batalho constantemente, não por conta da diabetes, mas por conta da obesidade, né? E outras situações que a gente acaba tendo. Então, com a idade, né? Mas é só isso. É nada, com a Gente, idade a gente vai ficando mais viciada mesmo. se deixar, a gente. A diferença é só que a gente sente no físico, né? Quando é novo, a gente queima energia, né? Sem Até a gente dúvida. sente. Mas Come até pedra e não sente. com a idade a gente vai, tudo sente, né? A bebida sente, o açúcar sente, o álcool sente, então tudo sente, né? E é aqui que a gente tem que realmente olhar, né? Para não encurtar nosso tempo de vida na matéria, né? É por Sem conta dúvida. disso. E essa é a grande arte da velhice, tá, gente? Por isso, esse planeta ainda tem essa lei do envelhecimento, né? Para que a gente também olhe para isso. Porque se todos fossem jovens eternamente nessa vida material, quem iria se regrar? Será que você se regraria, por exemplo? Será que você olharia para isso se você não sentisse Caganeira. nenhuma dor, né? Nenhuma sequela, né? Porque o que eu sei que nos mundos perfeitos que assim são relatados, né, não só pelos seres como também pela espiritualidade, não tem envelhecimento. Não tem Dizem, né? envelhecimento. Dizem, eu não vi. Não vi ninguém ainda. Mas enquanto a gente ainda tiver esses maus Pelo hábitos, a menos gente não vai chegar a ver. eu não sou vidente. Eu tinha É, uma prima vidente, mas via velho também, capengando. pois é sinal que a gente ainda não está nesses planos. O que a gente tem aí de relatos, principalmente das pessoas que são contatadas, que os seres extraterrestres são maravilhosos, bonitos, né? Então, Ah, não sei como é que eles não. atingiram isso, né? Então, Não essa sei. é a linha que a gente chama de evolução.
Bonito para ele, mas para mim eu acho eles feios. Bonito é Elvis Presley. É. Bom, gente, eu gostaria aqui, Caio, você vê que a sala é muito legal, né? A gente pode falar horas, né, Elzo? Mas não assim, é? os encontros são de 1 hora, né, de quarta-feira, para a gente não se alongar muito. Mas assim, eu quero agradecer a vocês pela primeira vez, né? Vocês estão aqui nessa sala. Então, para mim aqui foi um prazer muito grande compartilhar esse momento com Prazer é nosso. vocês. Espero que vocês estejam aí outras vezes. Esse vídeo aqui eu vou Faremos. postar, vai ficar armazenado lá no YouTube e também na página do Facebook do grupo HEAR, tá? HEAR, que é o grupo de terapia da reforma íntima reencarnacionista, porque é espiritualista, tá? Então, a gente acaba deixando lá para as outras pessoas. Se você tiver alguém querido, né, ou necessitado de uma palavra diferenciada, de um ponto de vista, compartilhe. É muito legal. Se inscreva no canal, dá um likezinho lá também, né? E eu deixo esses momentos finais aí para vocês falarem o que vocês quiserem, lembrando que a gente precisa encerrar às 9h30 no máximo. Muito obrigado. Nada. Hein, ô, Arigato. Caio, tá. É, eu fui numa cerimônia, eu cheguei correndo para assistir, né? Foi bom que eu peguei um pedacinho, né? Eu quero falar um pouquinho sobre. Tem 6 meses que eu não estou comendo carne. 6 meses. É, e eu Que estou me legal. sentindo muito bem. Eu estou até rejuvenescendo. Olha, que Eu estou comendo legal. Que ovo, experiência boa. né? Isso é bom demais, né? E todo lugar que eu vou é carne mais carne, é churrasco, é não sei o quê. E eu só olho e domingo teve uma confraternização e tinha muita carne, tinha churrasco, tinha linguiça, e eu não comi nada. Quando eu vou na zona rural, na casa do meu irmão, toda semana é muita carne e churrasco, eu não como nada. E eu estou conseguindo. Então é maravilhoso, né? Isso, eu fiquei muito feliz. Parabéns, Maria Eu já ia Magda. me sentir. Isso. Esses são os primeiros desafios, porque as pessoas submetem a gente a essa prova, né? Não que a gente pede, né? Mas a minha Aham. prova também foi um encontro da turma de faculdade de 96. E era o quê? Churrasco, né? E eu cheguei lá com o meu kit de batatas cozidas e batatas fritas, maionese e outras coisas lá. E o pessoal, você não vai comer carne? Eu falei, não, Mas eu tem tomei que uma ter decisão, atum. né? Então, eu É. enfrentei esse desafio não comendo carne, apesar das pessoas insistirem. Então, tá aí. Se você Eu atravessou, Maria Magda, adoro maionese. parabéns para você. Quer falar alguma Tem coisa, quanto Adoro dona tempo que Onete? não. É. Adoro maionese de atum. É uma carninha mais simples. Você já está no caminho, dona Onete. Parabéns. Ó, eu não como É. nada enlatado também. Daqui mais 100 anos. Muito obrigado, Aham. Maria Magna, Tá. pelo seu depoimento aí. É muito legal saber que você está nesse caminho aí, né? Da porta E estreita, né? eu não como nada enlatado também, não. Só como coisa natural. Eu preciso pensar do enlatado, ainda não consegui descartar, não. Mas tá aí uma boa É, dica, né? e eu não sinto nada, nada dessa vida, assim, dor nenhuma, nada. É Isso. verdade, é verdade. A gente Tá. sobrevive sim, a Mas gente é que pensa que não sobrevive. os legumes e as verduras tá cheio de agrotóxico também. Mas eu coloco um pouco de vinagre, mas eu como mais coisa da roça mesmo. Até a verdura, raridade eu comprar no Não, não, supermercado. não, não. O Essa daí bicarbonato não dá, de né? sódio, ele deixa um pouco de molho, as verduras, Eu legumes, coloco um pouco tudo. de molho. E Exatamente, um pouco de vinagre, o bicarbonato de sódio, ele elimina tudo, tira aquele agrotóxico. isso. E também eu trago da roça, da casa do meu irmão, ele que planta, e não tem nada de agrotóxico. Mas só Maravilhoso. é, uma vez ou outra que eu Mesmo, como. então. Mas esse tema, tá, gente? Eu tô colocando aqui, tá? E viu, dona Odete? Não é uma questão de cuidar do corpo físico, é uma questão de cuidar do espírito. Então, Do espírito eu gosto do bicho. o não comer carne e comer vegetais, comer grãos,
Não tem nada a ver com a qualidade do alimento em si. É não contribuir com a matança de animais, tá? Com a vida animal. É só isso. Então, não tem nada a ver essa questão de eu não como carne, mas como verdura ou com agrotóxico. Não é isso, tá? Não é, a gente não está preocupado com agrotóxico, a gente está preocupado em não participar mais da matança de outros seres vivos que nós já sabemos que também têm espíritos, ok? A gente não quer contribuir, fazer parte mais desse ciclo kármico, tá? Dessa roda de samsara. Então, aquele que despertou e que viu que não tem mais necessidade e no seu momento decidiu não participar, tá? Mas é Ou óbvio 3.000, que né? tanto a Ou carne 3.000. quanto a verdura de hoje está industrializada, tem produto químico, a carne também tem conservante, aquela que você compra embalada no supermercado. Então, dona Odete, não tem esse propósito, tá? Então, não é isso que a gente está falando. A gente está dentro de um canal espírita e a gente está olhando sob o ponto de vista espírita. Então, a Quando eu questão de passar não por alimentação da carne é não contribuição da matança, só isso. Elzo, Imaculada, São José, querem falar alguma coisa? Não, só agradecer, Caio. Foi muito bom. A gente não se conhece bem ainda, mas o que ficou bastante claro para mim, vamos ter que encontrar uma maneira de fazer uma primeira transição, não vai ser nem da consciência, vai ser de alimentação. Segunda transição vai ser que ser na parte física, né? Eu costumava, desde pequeno, jogar muito futebol, sempre muito esportivo, etc, etc. Até 2000 e fazia academia e tudo mais. Até 2013 quebrei a perna, quebrei o tornozelo. A partir daí que complicou, tive bactéria hospitalar, teve trombose, enfim, foram processos de 6 meses para recuperar. Nesse tempo, fiquei praticamente sem fazer fisioterapia, então, obviamente, engordei, enfim, voltou, perdi a forma, né? E daí para voltar passou a ser muito complicado, porque eu ainda tenho 1,5 cm a menos na perna esquerda do que a direita, que é o que ficou dessa cirurgia. Então começou a complicar tudo. Tem enormes quantidades de exercícios, eu não posso nem pensar em fazer, né? Não consigo correr. Mas então tem outras formas, né? Vamos encontrar. Nós estamos já fazendo planos para a gente ir para uma academia. Estamos fazendo pilates. Daí a coisa, a Imaculada passou por uma cirurgia, a gente parou, etc. Mas vamos voltar. Esses 2 itens, alimentação e exercício, realmente é o que vai ter que ser. E daí a palavra que você tocou várias vezes aí, tem que ter a disciplina, né? Porque os primeiros, né, como se diz aí, nos primeiros 21 dias, você vai subir paredes e vai dar cambalhotas e gritar e tudo mais, e depois começa a acostumar, porque obviamente seu cérebro começa a aceitar, né, de uma nova maneira, e aí a coisa tende a ficar muito mais simples. E é tudo isso, vamos ter que passar por esse primeiro processo, porque obviamente estamos agora empenhados em trabalhar com essa consciência maior, que aliás eu vi um pouco antes de entrar aqui, tinha terminado uma mentoria, e entre telas aí eu vi um vídeo, não sei se você conhece o Dr. Stephen Greer. Eu acho que eu já ouvi falar, não conheço. O próprio Emanuel teve contato com ele, porque ele é um ufólogo já de seus 60 e tantos anos, há 50 anos que ele persegue um cara cujo objetivo é divulgar as informações que não são divulgadas, né? E para mostrar a importância da parte de elevação da consciência, relata ele com testemunhos a partir dos astronautas que foram para a Lua a primeira vez, e daí, se você notar, ficou um tempão sem voltar para a Lua. Eles tiveram contatos lá, tinha muita espaçonave,
e eles foram convidados a não voltar mais, porque estavam lá pelas razões erradas, né? Se você se lembra, era uma corrida espacial contra a Rússia, então era militar contra militar. Então, a mensagem para eles foi: enquanto vocês não vierem em paz, com uma consciência mais elevada, não voltem mais. Né? Se querem ir para o espaço, é com consciência elevada e paz. Nada mais. Né? Então, no mínimo científico, mas não por guerra, né? E nem por fuga. Né? Exatamente, com alto espírito de cooperação. Então, ou seja, as coisas todas se alinham, né? Isso que me conforta, que faz muito sentido, né? A parte espiritual, a parte desses irmãos extraterrestres, e você começa a juntar peças e o caminho é esse mesmo, né? Quer dizer, então tem que começar pelo princípio, que para mim é exatamente. Esse aqui é o símbolo do nosso grupo. Tá? Cada vez que a gente se encontra, a gente movimenta uma peça e chega numa corzinha melhor. Tá? Tá certo. A vida é assim. Né? Então, cada Exato. informação nova e que a gente consegue colocar e aplicar na nossa vida, a gente vai encaixar as coisas. E aí é exatamente o que você acabou de falar. Né? Cada informação que a gente tem, cada compreensão que a gente tem, vai mudar uma atitude nossa. Né? Com certeza. Com certeza. Se não mudar, porque você não prestou atenção, né? Essa é a verdade. Verdade. Agora, entender que somos todos alma, espírito, né? E não vamos praticar o ato de canibalismo, né? Ai, meu Deus. É o canibalismo ético que a gente tem, né? É o canibalismo. A gente come carne, mas não humana, só isso. Mas a gente continua. Seletivo, né? Bem seletivo, né? A gente é ético. É engraçado, né? Como já diz a música, né? Não queremos mal de quase ninguém. De quase ninguém, né? Que se dane os bichos, né? Então... Mas assim, gente, então eu quero agradecer então a participação de vocês, muito legal a opinião, as sugestões, né? Hoje sai um pouco mais diversificado o tema, né? Geralmente a gente concentra num tema só e segue adiante, mas esse primeiro encontro acho que valeu a pena até para a gente se conhecer, coisa que você acabou de falar, né? A gente não se conhecia, mas nos encontros, quando a gente começa a falar com um pouco mais de liberdade, a gente começa a se conhecer mesmo. A ideia daqui do grupo é isso, né? Quando você consegue trocar experiência com outras pessoas, né? A gente também cresce. Né? Sim. Exato. Do mesmo jeito que a gente tira... não ensina sem aprender. Né? E no final das contas, todos nós somos professores, né? Todos nós somos vividos. De algum ponto, cada um é master da sua sabedoria. Né? E, obviamente, ninguém aqui é pleno em tudo. Se fosse pleno, nós não estaríamos aqui. Né? Não estaríamos aqui. Exatamente. De médico então, e louco, todo mundo tem um pouco. Pois é. E nessa troca de experiência, né, mesmo que seja palpite, mesmo que a gente venha ainda trazer alguns arquétipos, a gente olha em conjunto com isso, né, e a gente vê se isso funciona realmente na nossa vida, se são cargas que a gente está, né, mantendo em cima do lombo do burro. Né? Então, exatamente. É assim que a gente acaba tendo esses encontros, tá? Bom, perfeito. Eu vou pedir desculpas a vocês, então, já é 9h20, tá? Vai ficar hospedado lá, peninha só, que é o último encontro do ano, tá? Porque eu e a Charlene, nós vamos fazer uma viagem a semana que vem, né? E aí, entre as festas, e a gente não vai conseguir fazer os encontros. Mas dia 8 de janeiro a gente está de volta, vou compartilhar os links, né? Se vocês estiverem presentes, para mim será um grande prazer. E procurem trazer um tema, algo que vocês queiram discutir, que seja espiritualista ou que seja até também do convívio aí da nossa humanidade, né? Que a gente refletir, compartilhar entendimento, etc. Nós também vamos viajar, vamos estar fora dia 26 a dia 18 de janeiro. Né? Okay. Mas nós vamos voltar, sim, com certeza. Terão outros encontros. Se não tiver guerra aí nós ficar presos, tá bom. Guerra tem em todos os lugares. É só se a gente sair para a rua, tem guerra. É só a gente olhar o ambiente aí e sair fora dos focos, né?
Mas Verdade. eu tenho certeza que todos nós aqui estamos protegidos pela espiritualidade e Com também certeza. pelos contatados. Com certeza. Com certeza. Ah lá, Dona Odete. Paz e amor, Dona Odete. Boa noite a todos. Tchau, Boa noite. José. Obrigado, Caio. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Maria Magda. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado.